O Tribunal Superior Eleitoral indeferiu o registro de candidatura do prefeito de Guatapará, Ailton Aparecido da Silva. Ele foi eleito em 2024, mas os ministros entenderam que o mandato do executivo configura inegibilidade reflexa, que significa a restrição aos parentes de ocupantes de cargos do Poder Executivo, já que o seu pai ocupou o cargo por 2 mandatos e morreu 3 meses antes da eleição. Guatapará vai ter novo pleito. Para entender o que diz a lei sobre essa cassação e sobre a realização de uma nova eleição, nós vamos conversar com Danilo Nunes, advogado, que já está em conexão com a gente de forma online para trazer todas essas informações e para que a gente possa entender o que a lei estabelece em relação a tudo isso. Doutor Danilo, bom dia, prazer recebê-lo aqui no TH Mais Cidade, João Carlos Borda conversando com o senhor. Então, houve essa decisão por parte da Justiça e a cidade terá uma nova eleição. Essa retirada aí do prefeito é imediata, ele já sai do cargo ou ele tem ainda um tempo e até mesmo com a possibilidade de algum eventual recurso? Olá, Borda, bom dia quem nos acompanha pela internet, preferencialmente, né? Mas quem também nos acompanha pela TV Tati, bom dia a todos e todas. Isto, a retirada, a cassação tem validade imediata. Por qual razão? Porque os possíveis recursos que temos agora, né, que a defesa do então prefeito faria, agora ela não tem efeito suspensivo, ela não suspende a decisão do Tribunal Superior Eleitoral. Então, qual é o recurso cabível agora para a parte que sucumbiu, a parte que perdeu? O recurso é o recurso extraordinário direcionado ao Supremo Tribunal Federal. Todavia, esse recurso, Borda, não tem efeito suspensivo, ou seja, a decisão do TSE por unanimidade, ela é uma decisão que deverá ser cumprida. Para que a gente possa entender de uma forma objetiva, a inegibilidade reflexa significa que não é possível essa sucessão de pai para filho no comando de uma cidade, no comando do Poder Executivo? Isto, Borda, de forma bem simplista para que o nosso espectador, telespectador e espectador bastante leigo entenda, é a vontade do Constituinte originário de 88, né, lá no artigo 14, parágrafo 7º da Constituição, é que nós não tenhamos a perenidade nem a continuidade de um grupo familiar, né, de um determinado grupo familiar dentro da estrutura do Poder Executivo. Na verdade, a reeleição, se a gente lembrar, ela nem estava no texto original da Constituição de 88, ela é introduzida por meio de uma emenda constitucional. Dessa maneira, essa própria emenda constitucional, ela também veda que familiares em linha reta e colateral por afinidade ou consanguinidade até segundo grau estejam impedidos de disputar o pleito seguinte, quer dizer, a eleição seguinte. Para quê? Para que outras pessoas de outras famílias, de outros grupos políticos possam se revezar no poder. Porque se fosse o contrário, nós estaríamos numa monarquia se uma mesma família exercesse o poder por 20, 30, 40 anos, e não numa república. Então, para que nós possamos entender, doutor, de uma forma hipotética, se o meu pai foi prefeito, eu só posso concorrer numa eleição, um mandato depois, eu não posso fazer a sucessão do meu pai concorrendo já diretamente? Exatamente, Borda, você não pode. Por qual razão? Porque o grupo familiar da sua família se perpetuaria no poder, né? E a discussão, no caso de Guatapará, foi exatamente esta. Porque existe uma jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que diz que o rompimento ou o divórcio ou a morte no caso do casamento, ele desconstitui o vínculo familiar e a esposa pode, ou o cônjuge, né, poderia aí disputar a eleição seguinte. E, de fato, rompe mesmo, porque a gente sempre costuma dizer que a figura do cônjuge não é uma figura familiar, ele é uma figura de meieiro do patrimônio, né? Agora, com relação ao seu pai, por exemplo, ele deixaria de ser seu pai pelo simples fato de ter falecido? Seu filho deixaria de ser seu filho pelo simples fato de ter falecido? Não, não deixaria.
né? Tanto que a gente pode mudar o nosso estado civil, solteiro, divorciado, viúvo, convivente de união estável, mas a gente nunca pode mudar o caráter da orfandade, né? Quando a gente perde aí os nossos pais ou quando nós perdemos os nossos filhos, em momento nenhum nós deixamos de ser filhos ou pais daquelas pessoas. Assertiva e pedagógica a sua explicação, doutor. Excelente. Agora, já existe uma data marcada para a eleição? Olha, Borda, o artigo 81 da nossa Constituição, o caput dele, né, ali a cabeça do artigo, determina que quando vacante o cargo de prefeito e de vice, e é o caso, né, porque nós tivemos a chapa toda cassada pelo Tribunal Superior Eleitoral, o que que acontece? Nós temos a convocação pela Justiça Eleitoral responsável por Guatapará, né, de novas eleições realizadas pela população em até 90 dias. Então, os eleitores de Guatapará vão voltar às urnas para eleger um novo chefe do executivo para o mandato tampão, né? Então ele vai completar, ele ou ela, quer dizer, quem quer que seja a pessoa eleita, vai completar o mandato até 31 de dezembro de 2028. A campanha ela segue os mesmos moldes das campanhas tradicionais, dessas que a gente tem em qualquer outra cidade. O tempo é um pouco mais reduzido para que os candidatos possam se apresentar e assim oferecerem as suas propostas aos eleitores. Exatamente, Borda. Segue a mesma legislação eleitoral para as eleições que são bienais, a federal e a municipal com os vereadores. Segue o mesmo rito. E o tempo nem é reduzido, porque nós temos 45 dias de campanha. Então é como se a Justiça Eleitoral tivesse 45 dias para preparar as eleições, ali cabidas todas as questões de prazos para convenção dos partidos, prazo para registro das candidaturas, e ao final nós temos 45 dias de campanha. Então, muito provavelmente, aí, os próximos 3 meses serão definidores para o futuro da cidade de Guatapará. Doutor Danilo, muito obrigado pelas explicações, pela forma como o senhor apresentou objetivamente para a gente entender tudo isso. Esses fatos não são muito corriqueiros na nossa legislação eleitoral, não ocorrem com tanta frequência assim, né? Não, não ocorre, né? Na verdade, o modelo eleitoral, a eleição é para ela ser estável, é para ela durar aí 4 anos, que é o tempo do mandato. Ocorre que, dentro do próprio processo eleitoral, que acontece ali entre agosto, setembro e outubro do ano das eleições, né, dos anos pares, que são os anos eleitorais, nós temos o devido processo legal eleitoral. Então, quando do registro da candidatura, do então candidato, nós fizemos o protocolo de uma ação de impugnação de registro de candidatura. Só que os processos, eles têm um prazo, nós não podemos atropelá-lo, né? Nós não podemos passar por esse prazo simplesmente porque a gente acha que a gente tem razão. Muito pelo contrário, né? A nossa cliente, a coligação que nós defendemos nesse processo, que foi a vencedora agora, ela ganhou em primeira instância, teve um parecer favorável do Ministério Público Eleitoral do Estado de São Paulo, que, inclusive, foi revertido no Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, né? O relator votou conosco, 2 votos nós já tínhamos, quando chegou no quarto voto do desembargador do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, ele retirou de pauta na quinta-feira, devolveu na terça-feira e o placar foi virado. Né? Inclusive, o relator entendeu pelo voto do desembargador divergente. Quando nós fizemos o recurso eleitoral para o Tribunal Superior Eleitoral em Brasília, nós tivemos a felicidade de a nossa tese ter sido acolhida. E a nossa tese, ela já é uma tese que é pacificada pelo Supremo Tribunal Federal, por meio, inclusive, do tema de repercussão geral. Ou seja, o que a gente vinha defendendo desde a primeira instância já era uma defesa adequada para o caso, né? É que para todo mundo, né, sempre há o direito de recurso na justiça. Dessa maneira,
Isso pode ser que o caso chegue ao Supremo Tribunal Federal, mas não será decidido aí no prazo de 2 a 3 anos, muito provavelmente, de modo que a cidade terá de realizar uma eleição em até 90 dias, por conta de que o recurso extraordinário não tem efeito suspensivo. A gente estava encerrando já a entrevista com o senhor quando um telespectador mandou aqui um comentário que eu acho que é muito oportuno em relação ao seguinte: se já se sabia dessa situação do candidato que depois foi eleito prefeito, por que a justiça não agiu antecipadamente, evitando, dizendo, olha, você não pode porque você está nessa linha sucessória, e evitaria todo esse transtorno de realizar mais uma eleição na cidade? Não seria mais prudente? Olha, Borda, eu entendo a aflição dos eleitores, das eleitoras, dos municípios que acontecem isso, mas nós temos um sistema de justiça que precisa ser respeitado. Nós temos o direito à ampla defesa, direito ao contraditório. Então, veja bem, nós propusemos a ação de impugnação de registro de candidatura no primeiro ou segundo dia do registro da candidatura do irmão Ailton. O que ocorreu? Né? Nós temos os prazos para a Justiça Eleitoral se debruçar sobre o assunto, a Justiça de Primeira Instância, depois disso cabe recurso para o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, depois disso cabe recurso para quem perde, né, para o Tribunal Superior Eleitoral, e agora, veja bem, temos ainda um novo recurso para o Supremo Tribunal Federal. Qual é a diferença? Esse último recurso para o Tribunal Federal, para a Suprema Corte, ele não suspende a decisão do Tribunal Superior Eleitoral. Então, nós vamos ter de realizar uma nova eleição. Eu concordo com a aflição do eleitor, da eleitora. É lógico que a gente precisa respeitar a vontade do eleitor. E aí muita gente pergunta, mas por que deixou ir para a urna se existia essa tese já fixada pelo Supremo Tribunal Federal? Justamente porque nós temos o respeito ao devido processo legal eleitoral, né? Que muitas vezes, por ser em dias, ele é diferente. O processo eleitoral ele é contado em dias, ele é diferente da justiça civil comum, onde a gente, por meio de uma tutela provisória, já pode obter o resultado útil do processo e adiantar, né, o tempo da eleição. Mas nós não podemos fazer isso no processo eleitoral. Ele tem peculiaridades que são diferentes do processo normal, do processo civil que as pessoas estão acostumadas. Doutor Danilo, muito obrigado pelas informações, um excelente final de semana para o senhor. Forte abraço. Forte abraço, Borda. Muito obrigado pelo espaço. É sempre um privilégio poder explicar às pessoas as razões pelas quais a justiça precisa ser feita. Ainda que tardia, mas a justiça precisa ser feita. Um excelente final de semana. Muito obrigado.